Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Regional, edição de sexta-feira. A Páscoa celebra-se este domingo. Para os cristãos, ela assinala a ressurreição de Jesus Cristo, mas, tal como no Natal, está associada a tradições pagãs, como a oferta do folar pelos padrinhos. Outro dos símbolos da quadra são o coelho e os ovos. Saiba porque é que estes elementos passaram a fazer parte da maior festa do cristianismo. A Páscoa é a família cabrito à mesa, folares, coelhos, ovos, amêndoas e um cheirinho a alecrim. O significado etimológico do termo é incerto. O geralmente aceito vem do hebraico bíblico Pesach, que quer dizer saltar, passar adiante. Para o povo cristão é a passagem da morte para a vida plena, a ressurreição de Jesus de Nazaré, morto na cruz, e a vitória de Deus sobre tudo o que fere e mata a vida. Celebra-se no primeiro domingo de lua cheia, depois de 21 de março, ou seja, no início da primavera no hemisfério norte. Em muitos lares recebe-se a visita do compasso. Avós, filhos e netos reúnem-se ao almoço e os padrinhos presenteiam os afilhados com o folar. Reza a lenda que uma jovem chamada Mariana tinha como único desejo na vida o de casar cedo e tanto rezou a Santa Catarina que ela lhe concedeu logo 2 pretendentes, um fidalgo rico e um lavrador pobre, ambos belos. Indecisa, Mariana viu-se obrigada a fazer uma escolha até ao domingo de Ramos. Chegado o dia, a rapariga deparou-se com um duelo pelo seu amor e, depois de pedir ajuda a Santa Catarina, Mariana soltou o nome de Amaro. Na véspera do domingo de Páscoa andava atormentada porque lhe tinham dito que o fidalgo apareceria no dia do casamento para matar o noivo. Mariana rezou uma vez mais a Santa Catarina e a imagem da santa ter-lhe-á sorrido. No dia seguinte foi pôr flores no altar da santa e quando chegou a casa verificou que em cima da mesa estava um grande bolo com ovos inteiros rodeado daquelas flores. Foi ao encontro de Amaro e este contou-lhe que também tinha recebido um bolo semelhante. Pensando ter sido ideia do fidalgo, dirigiram-se à casa deste para lhe agradecerem, mas afinal ele também tinha recebido o mesmo tipo de bolo. O bolo veio com o tempo a ficar conhecido como folar e tornou-se numa tradição que celebra a amizade e a reconciliação. Esta tradição tem vindo a dar lugar à oferta de outros presentes, sem esquecer as amêndoas, que simbolizam o próprio Jesus Cristo. À semelhança de Jesus, que tem uma natureza divina escondida por detrás da sua natureza humana, a amêndoa tem 2 faces, o interior e a cobertura, que esconde o fruto apetitoso. O coelho e os ovos também são símbolos pagãos desta quadra. Ora, como os coelhos não põem ovos, poucos sabem o porquê desta associação. Na verdade, é bem simples. O animal que se reproduz rapidamente e em grandes ninhadas representa a fertilidade e a esperança no recomeço da vida. Na antiguidade, quando o longo inverno acabava e chegava a primavera, os coelhos eram os primeiros animais que saíam das tocas. Quanto aos ovos, simbolizam o nascimento. Entre as inúmeras explicações para o surgimento da figura do coelho da Páscoa está a história de uma mulher pobre que coloriu alguns ovos e os escondeu num ninho para dar aos filhos. Quando as crianças o descobriram, um grande coelho passou a correr. Espalhou-se então a notícia de que o coelho é que tinha trazido os ovos. Seja mais ou menos doce, o que importa mesmo na maior festa do cristianismo é estar com os seus entes queridos e deixar reinar a harmonia. Em Gaia arranca hoje o Torneio Internacional de Handball. A jornalista Carla Rodrigues foi conhecer os últimos preparativos de uma prova que vai reunir centenas de atletas no concelho de Gaia. Vai decorrer aqui em Vila Nova de Gaia até domingo, precisamente entre os dias 18 e 20 de abril, num pequeno interregno desta Páscoa, o Torneio Internacional de Handball, denominado Handgaia 14, com os padrinhos oficiais deste torneio, Mick Schubert e Luís Santos. Aqui ao meu lado tenho, portanto, o vereador da área do desporto, Dr. José Guilherme Aguiar. Dr. José Guilherme Aguiar, viva para a RTV, umas breves palavras em relação a este campeonato que vai ser levado a efeito, portanto, até ao próximo domingo.
Bom dia. É um torneio muito interessante. É um torneio que durante muitos anos foi organizado e foi uma imagem de marca, quer do Vila Nova de Gaia, quer do Futebol Clube de Gaia. Depois, por razões normalmente logísticas, deixou de poder ser organizado e agora retoma outra vez a sua organização com o mesmo nome, é o Ano de Gaia. E indiscutivelmente é uma prova que nos agrada sobremaneira, porque vai ocupar muitos jovens vindos de Vila Nova de Gaia, vindos de outros lugares, vindos inclusivamente da Galiza, e por isso é um convívio competitivo sem o espectro de ter que se ganhar uma competição, de ser campeão nacional. Mas vai-se ganhar em 3 dias, vai haver um vencedor. Em todos os escalões vai haver uma equipa que vai ganhar e vão haver as outras equipas que não vão ganhar. Isso é normal, é o desporto. E se tudo correr normalmente, este torneio será um êxito. E não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um êxito e que vai fazer com que o Futebol Clube de Gaia sinta interesse e sinta vontade em organizar uma nova edição para o ano. E melhor do que isso, vai fazer com que as equipas que vêm este ano sintam vontade de cá tornar, de cá regressar. O torneio tem excelentes condições para a prática desportiva e vai ser aquilo que eu costumo dizer, uma salutar jornada de convívio entre os jovens. E nestas coisas às vezes acontece que aqui nestes 3 dias se constroem sólidas amizades, conhecimentos que depois duram para uma vida inteira. Espero que também isso aconteça e se isso acontecer, então o pleno está atingido. Como vereador da área do desporto, já agora, como vê o desporto mesmo a nível local e nacional? Principalmente esta modalidade, o handball. Eu diria que quase todas as modalidades, a nível têm uma expressão a nível nacional, dependendo do desenvolvimento que tem a nível local. Porque eu costumo dizer que se não fossem as autarquias, e o desenvolvimento desportivo em Portugal era uma utopia. Porque o Estado assumiu que a prática desportiva era um desígnio de todos, por isso era um princípio constitucional, um direito de todos os cidadãos. Ao fazê-lo, assumiu a responsabilidade desse mesmo desenvolvimento, percebeu que não percebia nada e por isso atribuiu isso às federações, aos clubes, porque são os clubes a gênese de toda a prática desportiva, e às autarquias. Os princípios legais dizem sempre que é o Estado, as autarquias e as regiões autónomas, mas fundamentalmente foram as autarquias que contribuíram localmente, dentro das suas áreas de intervenção, para o desenvolvimento desportivo, e por isso nós vemos, sobretudo na área da formação, mais do que na área do chamado alto rendimento e até mais do que a questão profissional, porque isso já ultrapassa para a prática desportiva, começa a ser um espetáculo e por isso começa a ser outra entidade. Nós apoiamos muito a prática desportiva porque nós achamos que o desporto é uma forma de fazer crescer e nascer novos cidadãos com princípios que às vezes só mesmo o desporto é que consegue dar e consegue ensinar, e por isso o desporto é uma forma de desenvolvimento também da própria juventude e da própria sociedade, naturalmente. Dr. José Guilherme Aguiar, uma última questão, já agora. Foi um desportista em tempos, por isso é vereador da área do desporto, na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia? Eu fui desportista, não sei se é por essa questão, fui desportista e durante muitos anos, aliás até muito tarde, e também intervim em muitas áreas do desporto, sobretudo fui dirigente desportivo também e tentei ajudar a fazer alguma coisa, e daí que o desporto seja para mim uma atividade extraordinariamente interessante e que eu considero que é um dos baluartes da própria sociedade. Por isso, ao ser vereador de desporto, estou a tentar dar a minha ajuda. Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigado. Para a RTV, uma santa e feliz Páscoa também. Igualmente. Muito obrigada, Sr. Dr. José Guilherme Aguiar, também a falar para o nosso canal RTV. E agora vamos passar à conversa, portanto, com alguém que é também o nome fulcral para este evento que vai ter lugar até domingo, precisamente, portanto, o Torneio Internacional de Handball Gaia 14. Eu tenho aqui comigo
comigo ao meu lado, portanto, o professor Cirilo, que é precisamente da organização. Muito obrigada por estar também para falar para a RTV. Quantas equipas, quantos escalões vão fazer parte deste torneio, concretamente, professor? Os escalões são exatamente todos os que existem, desde as crianças de 6 anos até aos veteranos, que agora têm um nome bonito que se chama Masters. Portanto, todos os escalões de formação, iniciados, infantis, juvenis, júniores, séniores, por aí fora. Temos um total de 53 equipas e cerca de 700 atletas participantes, cerca de 50 pessoas, alguns voluntários, outros mais jovens que decidiram colaborar também com a organização. Portanto, 6 pavilhões envolvidos e 3 dias, sempre de manhã, à tarde e à noite, sempre com jogos a decorrer, sempre com atividades. Portanto, vai ser assim... Non-stop, completamente. Em que pavilhões aqui de Vila Nova de Gaia, concretamente, professor, vai ter lugar? É no pavilhão do Futebol Clube de Gaia, um deles, o pavilhão municipal, que está renovado, tem 2 campos, portanto, isso terá utilizado sempre quase 100%, e também os pavilhões do Colégio de Gaia, que é uma instituição que tem 2 pavilhões, que situa-se aqui também no centro de Gaia. Falou há pouco, portanto, digamos, qual a ideia que tiveram, portanto, em levar a efeito este torneio internacional de handball nestas férias e neste período pascal também? É um interregno à Páscoa. Certo. É uma forma de convidar as pessoas a virem ao handball. No handball, exatamente. Mas este torneio sempre teve a tradição de ser na Páscoa, das finais serem na tarde do domingo de Páscoa. Foi, durante a década de 80 e 90, o torneio mais internacional, mais importante que se fazia em Portugal. Sempre foi um torneio internacional, teve equipas de diversas proveniências. Nós conseguimos isso este ano apenas com uma equipa espanhola, mas pelo menos para dar o cariz internacional ao torneio. Dado que era um ano zero, não nos preocupamos demasiado com isso, só que o facto de ser um nome conhecido, de ser um torneio com passado, com história, tornou as coisas um pouco mais simples, fez com que as pessoas tivessem aderido com uma maior facilidade. Nós estávamos a contar fazer quadros de 24 equipas, portanto, como pode ver, passamos para mais do dobro, portanto, isso significa que a adesão ao torneio foi bastante significativa. Portanto, basicamente, a primeira ideia é fazer reviver este torneio. Segundo, tentar colocar de novo o Futebol Clube de Gaia no mapa desportivo do handball e verificar se há condições para no próximo ano, juntamente também, numa lógica também de impacto social, cultural e turístico, tentar que esta semana do handball, que é assim que se vai chamar, juntamente com o Gaia, dentro da semana do handball, que possa ter um impacto maior nos países onde o handball também está bastante implantado, nos países nórdicos, da Europa Central e tudo mais, portanto, porque são países disponíveis para vir a este tipo de eventos com o nosso clima, com o nosso tempo, com as nossas tradições de acolhimento, portanto, vamos caminhar um pouquinho nesse sentido. Professores, e há cada vez mais jovens a aderir à modalidade do handball? Eu penso que há muitos jovens há muito tempo em Portugal, há mais jovens do que o impacto social se consegue verificar nessa existência. O handball é um jogo que combina tudo, combina inteligência, combina velocidade, combina agilidade, combina contacto físico, combina a invasão do espaço do adversário, portanto tem características em termos de naturalidade, é o desporto coletivo que mais se associa ao correr, saltar e lançar, que é o objetivo primário da atividade física. Portanto, nesse sentido, eu creio que é um desporto natural que os jovens conseguem aprender os seus rudimentos básicos muito rapidamente e daí sim o handball dessa forma consegue ter um impacto muito grande na prática desportiva dos mais novos. Como organizador não deve ser fácil levar a efeito um torneio, portanto, nesta altura? Não é, mas as dificuldades nós já tínhamos a consciência que elas iam acontecer. Não se justifica muito falar sobre isso. Temos e continuamos ainda hoje a resolver alguns problemas. Dificuldades que já ultrapassaram? Estão ultrapassadas por natureza, temos que encontrar formas de as resolver e uma pessoa deve, em primeiro lugar, concentrar-se nas soluções e naquilo que pode fazer de forma positiva. Haverá sempre dificuldades, nós cá estaremos capazes de superar sem que isso seja um problema de maior e sem que isso nos tire a boa disposição e a vontade de que este torneio seja, para além de uma competição, também uma festa. Professor Cirilo, tudo de bom, boa Páscoa E comigo neste comentário do Jornal de Sexta tenho Joaquim Jorge, o fundador do Clube dos Pensadores. Seja muito bem-vindo. Vamos falar então do próximo convidado do clube, mas antes referir que este será o debate número 80, depois de 8 anos de Clube dos Pensadores. É também um marco em número, em quantidade de debates. É giro, o número 8. Eu gosto de 8 anos, 80 debates, tem piada. E ainda por cima com uma pessoa que tem muito a ver com o clube, não é? Politicamente incorreto, livre,
diz o que pensa, não tem papas na língua, sem amarras. Não podia ser melhor. Mas também isto, às vezes, as pessoas dizem, tiveste sorte em convidar esta pessoa. Não, eu faço um plano ao longo do ano e achava que este homem tinha muito a ver com o 25 de Abril e com alguns direitos adquiridos. Portanto, ele, nunca nos podemos esquecer, penso que é o 300 e tal militante do PSD, em número. Portanto, um dos fundadores também, claro, do Partido Social Democrata. Esteve com o Sá Carneiro. Foi secretário de Estado de um governo de Francisco Pinto Balsemão. Foi ministro do Bloco Central de Qualidade de Vida e dos Assuntos Parlamentares de Cavaco. Portanto, foi tudo. Foi deputado, foi líder parlamentar, foi eurodeputado. Eu acho que um homem destes, com a carreira que tem, para mim é um senador. Eu sou a favor que a democracia devia ter uma espécie de senadores e ouvi-los de vez em quando. Porque, repare, porque isso corrigia o mal da democracia e da prepotência e das maiorias absolutas. É que a democracia... Não é para isso que servem, por exemplo, os conselheiros de Estado? Não. Os conselheiros de Estado só são ouvidos quando o Presidente da República acha importante. Não, nunca vi nenhuma recomendação do Conselho. É um órgão consultivo. Os senadores também. Repara agora, por exemplo, a democracia não funciona bem. Houve agora isto do Manifesto dos 74. Foi discutido no Parlamento. Chumbado. O que é que ficou? O estalido. Às vezes dizem, o clube, para que é que faz debates, não consegue nada. Não, mas há um despertar de consciências. Se calhar era melhor reestruturar a dívida, que é para as pessoas perceberem. Ou então sair uma saída limpa. Para mim vai ser uma saída meia limpa. Nem vai ser limpa, nem vai ser reestruturada. Percebe? E, portanto, isso mete-me imensa confusão. E, portanto, é isso que eu procuro fazer com este tipo de pessoas. Só palavreado não leva a nada. Não é bem assim. Não leva a alguma coisa. Os temas têm que ser chamados à opinião pública. Vai receber, mas não pelos então, partidos. Também pela sociedade civil, é isso? Quer dizer, a mim fica mal estar a dizer que eu represento a sociedade civil. Eu faço parte da sociedade. Uma franja, pelo menos, e faz parte. Cada vez está mais gente. É que nunca é preciso... Estes 8 anos, nunca se pode esquecer que eu estava num hotel que a sala era metade desta. É muito difícil ter mais de 250 pessoas sem ter nada para dar. Eu não tenho lugares, portanto, eu dou emoção, interesse, aprendizagem, conhecimentos, as pessoas trocam impressões, o prazer de estar, não sei, percebe? Eu também penso nisso, eu adoro fazer feedbacks, as pessoas não gostam. Por exemplo, eu depois deste programa eu vou ver o que é que fiz aqui. Tem que ser, para ver o que fiz mal. Para ir corrigindo. Vai receber então, na próxima segunda-feira, António Capucho. Considera-o, portanto, um irreverente da política? Não, já foi reverente, porque esteve no poder, não é? É que agora, repare, ele está na reta final de uma carreira política que foi tudo. Agora, acho que para a idade que tem qualquer pessoa não se estava para se incomodar. E eu acho que ele incomoda-se. Por exemplo, eu vou-lhe fazer, se me permite, dizer várias perguntas que lhe vou fazer. É se ele acha que pode voltar para o partido. Portanto, ele foi expulso do partido. Como é que viu a expulsão de António Capucho? Ele nem é expulso porque eu estive a ler como é que se chama? Os estatutos. Os estatutos cessa automaticamente a militância quando se concorre em listas contrárias. Foi o que aconteceu no mas caso não, mas diz lá mandatários e subscritores. E repare que muitos foram. Só não cometeram a veleidade ou a ousadia de concorrerem em listas assinadas. Portanto, por exemplo, o Miguel Veiga e o Valente Oliveira e outros, não é? Uhum. E, portanto, no fundo, acho que ele, naturalmente, há de voltar para o partido. Agora estão estes, pois, eu acho que há aqui um período de nojo e deve passar isso, de luto, pronto. Acha que o Partido Social Democrata perdeu uma voz forte dentro do partido? Eu vou-lhe explicar. Eu, em relação ao Capucho, percebo, mas há uma coisa, quem está num partido tem que respeitar o que lá está. Eu não estou num partido. Eu saí educadamente. Não tenho perfil para estar num partido. Eu não sou um yes man, eu não sou tropa, eu tenho a minha opinião, tenho a minha consciência que não se identifica com o partido. Portanto, estive lá
2, 3 anos e vim-me embora. Repare bem que a pessoa que me assinou o meu papel para ser militante chama-se José Sócrates. As pessoas dizem, viraste. Não virei nada. Foi quando era Ministro do Ambiente, que tem muito a ver comigo, que eu sou biólogo, e ele fez uma boa política de controle dos resíduos e pelo ambiente, não é? E, portanto, as pessoas vão mudando de opinião ao longo da vida. E, portanto, eu acho que o que eu acho é que está num partido, tem-se direitos e tem-se obrigações. O Capucho achou, mas depois há outro problema, está a ver? Isto parece um paradoxo. Que isto parece iconoclasta, porque eu sou um derrotista, estou sempre a ver tudo mal. Depois há o outro lado, é que deve-se escolher, eu acho, em democracia, pessoas e não as pessoas escolhidas pelo chefe do partido. Portanto, há aqui outra coisa muito interessante que podemos discutir lá. Que é a pluralidade dentro dos próprios partidos. Uma vez que, isso é um clichê, exemplo, não existe nada. Mas no PS também acontece, quer dizer, também outros militantes com peso foram expulsos noutras alturas. Quem? Exatamente, estou-me a lembrar de Narciso Miranda, por exemplo. Quando concorreu de forma independente. Sim, mas isso não é um bom exemplo para a Matosinhos. Isso retira a pluralidade dos partidos de aceitarem que os militantes abracem outros projetos quando se tratam de eleições? Não, há militantes que têm que fazer aquilo que fez o Capucho. Antes que o mandem embora já tinha saído. Isto é, se concorrem como independentes têm que assumir isso. É o caso do Guilherme Pinto. Ninguém o expulsou. Aí, desculpe, sou muito claro. Há pessoas que gostam de se vitimizar, isso é outra questão. Eu também podia ficar lá e dizer, agora vocês expulsem porque eu tenho posições contrárias. É que há aqui várias nuances, as pessoas têm que ter, quando assinam um documento, têm que ter responsabilidades, percebe? Não é só direitos, têm obrigações. Eu acho. Mas há aqui uma coisa que é muito importante. Num partido, há gente que teoriza que os partidos vão se modificar por dentro. Que é militância, não sei o quê. Como vê, não funciona. Há muita gente que fala na por fora. Eu faço por fora, faço pressão, faço pedagogia. Acho que não deve ser assim, chama a atenção. Tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia pode partir. Essa é a minha teoria. Eu procuro fazer uma revolução pacífica de ideias e comportamentos, éticos, morais e postura. Se me quisessem, já devassaram a minha vida. Se eu tivesse rabos de palha, já estava completamente debaixo da palha. Percebe? Eu sei muito bem o que estou a dizer. Percebe? Contas bancárias, tudo da minha vida. Porquê? Porque eu penso diferente das outras pessoas. A democracia, ao fim de 40 anos, é um clichê, não existe. Repare que o Sócrates ganhava com 90 e tal %, e já no Hugo Chávez. Veio o Seguro, ganha pela mesma quantidade. O Pedro Passos Coelho tinha oposição, depois é que também não há uma cultura de ser oposição dentro dos partidos. Porque depois não há lugares. O problema é este, percebe? Eu estou muito à vontade para falar nisto. Aliás, gostava de fazer um estudo sobre isso. E não falamos, por exemplo, estou-me a lembrar agora do exemplo também do Partido Socialista, de António José Seguro e de Francisco Assis, que agora é cabeça de lista às europeias. Francisco Assis foi o grande opositor à liderança de António José Seguro, uma vez que foi... mas o Assis é filósofo, é uma pessoa que não corta pontes, diz as coisas, mas não corta a ponte, não faz paredes. São estilos de estar na vida. Não é fraturante, é isso? Às vezes é. Quando concorreu contra o Narciso Miranda foi fraturante. O PS deu uma reviravolta. Foi pena nunca ter sido Presidente da Câmara, mas esteve lá muito perto. Portanto, é isso. Quer dizer, mas o clube procura estas coisas, fazer pensar. Pronto, eu não sei. É que sonhar muda o mundo, mas pensar também. Eu sou a favor disso. Isto não é uma loucura, nem é a mania que sou intelectual, não é nada disso. Não é preciso ter curso nenhum para pensar e saber o que está certo e está errado. Eu faço por isso. Vai receber António Capucho na segunda-feira. E a mulher. E a esposa também. Vai ser posso dizer aqui várias também? Coisas que acho muito giras. Eu adoro pessoas que vêm ter comigo de comboio. Vem de comboio? Este vem casal de vem de comboio? De comboio, vem ter aqui às vezes às 7h30, eu vou buscá-los. Depois jantamos, como é um jantar privado, que já está bastante gente, os meus amigos, das 8 às 9h30, e depois é o debate. Já se sabem que aquilo é tudo pontualidade, às 11 horas está acabado. Só se houver uma grande emoção. O meu problema é que dá o Porto Rio Ave, mas como o Porto este ano tem decalagem... Não se vai importar de não ver esse jogo, é às 8. A contar para o Campeonato Nacional. Mas posso lhe dar aqui algumas novidades. Então. Eu estou muito cansado de convidar políticos.
Sabe que também o clube já serve de ponto de referência e, se me permite a ousadia, e não é armanço, é que muita gente copia-me. Eu estou farto que me copiem. Teste de fotocópias. Portanto, toda a gente agora faz debates. Está a pensar em mudar o formato do já clube? Estava. O André Vilas Boas já ia mudar o formato. Vou convidar pessoas, vou tentar arranjar uma pessoa da televisão, que vou fazer uma coisa que eu mais gosto, não ligo muito se vai dar na imprensa ou não, mas tenho uma sala PAI com 500 pessoas. Como é que isso aconteceu? Com Miguel Sousa Tavares, com Dom Duarte Duque de Bragança, as pessoas ficam admiradas ao dizer isso, com uma senhora comunista, que eu não me recordo, eu estou agora com lápis de memória, Odete Santos, em que lhe pedi para declamar um poema, é lindíssimo. E, portanto, vou tentar convidar pessoas que podem depois estar em partido. Olha, estou em conversações com o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não gosto muito de falar antes. É como falar de um livro antes de ele estar em edição. Dá azar, não é? Porque o André deu azar. Mas vai, pelo menos, tentar vou deixar de ter mudar... Portanto, olha, estava em negociações com a Filomena Mónica, que foi espetacular, mas pediu-me encarecidamente para adiar, porque está com tensão arterial, disse-me que tinha 71 anos. Apresentou agora um trabalho sobre a morte e também sobre isto do 25 de Abril, e, portanto, está bastante cansada. Primeiro está a saúde das pessoas. É que eu estou no Porto. As pessoas fazem... Eu não estou em Lisboa. A viagem não é 300 km, são 600. Veja bem, o Arménio Carlos, no último debate, teve que vir aqui mais cedo, foi reunir com os trabalhadores, aproveitou, e depois foi embora e já estava no outro dia no Conselho de Concertação Social. Está a ver? Então tem que ser amigos, não é? Tem que ser também desafiante para conseguir levar avante tantos debates aqui no Porto, ou seja, não na centralidade do país. Bem, vai falar do PSD, naturalmente com António Capucho, mas ainda do 25 de Abril também. O 25 de Abril que este ano comemora o marco dos 40 anos sob a Revolução. Acha que também poderá ser revolucionária a opinião de António Capucho neste tema? Eu acho que sim. Por acaso acho. Se valeu a pena, o que é que não foi feito e que se deveria ter feito, o que é que acha de os militares não discursarem no Parlamento. E esse é um dos temas quentes das últimas semanas. Várias. Eu acho que é um debate completamente aberto. Dá para tudo. Eu, aliás, acho que ele nem devia dar nenhuma introdução. Era direta para as perguntas. E as pessoas prepararem-se bem, como eu faço. Porque isso é que é interessante, dá para explicar melhor as coisas, percebe? Porque eu também lhe vou perguntar se ele será candidato a Presidente da República, porque há aqui um clichê que é sempre os mesmos. Ele pode ser candidato, porque as pessoas não sabem. Um candidato a Presidente da República, se for apoiado pelo partido, é mais fácil, porque arranjam rapidamente as 7.500 assinaturas. Mas o Presidente da República é uma eleição independente. Claro que se for totalmente independente é muito mais difícil do que se tiver o apoio dos partidos. Mas é preciso constar lá as assinaturas. Enquanto que nas legislativas não. Dos partidos, não é? Porque os partidos depois funcionam muito como barrigas de aluguer. Por exemplo, se quer que saiba, olha, a mim convidaram-me para ser candidato às europeias. Porque é que não aceitou? Porque isso ia por terra tudo o que eu tenho feito até agora, não é? Eu poderia formalizar uma candidatura protagonizada pelo Clube dos Pensadores, não é? Não é utilizar um partido, percebe? Não dá trabalho nenhum, estou lá, não é preciso que... Isso não tem nada a ver, não é? Percebe? Mas já que está a falar nos partidos, deixa-me só... Diga. Eu ia agora falar da esposa de António Capucho e perguntar-lhe se vai também falar com ela, se vai também colocá-la um bocadinho em debate, mostrando Tem que ir a um jantar. O jantar é que há 2 debates dentro do clube. O segredo... As pessoas pensam assim, como é que ele consegue fazer isto? Até eu penso, e como é que há tanto interesse? Porque torna-se um ambiente familiar. No jantar fico em frente ao Capucho, a esposa fica ao meu lado, convive-se. Por exemplo, se calhar depois do debate ficou ali no café, porque ele não vai embora, fica cá. E depois vai no outro dia, porque é violento, ir e vir, não é? Não se vai no comboio da meia-noite. O que é que lhe vou perguntar? Há tantas coisas. Se acha que o que o marido tem feito está bem, vai-se discutir.
Depois, é um coisas lado da que vida... não é muito explorado em Portugal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o lado das primeiras damas, das esposas, também diz muito à sociedade. Delfina, não é só isso. Sabe que estar ali uma pessoa a comer com 20, 30 pessoas que não conhece, é preciso criar um ambiente acolhedor. Portanto, no fundo, aquilo é as boxes para a corrida. A corrida é o debate às 9h30 e aquilo aquecem os motores. Aliás, no debate, o convidado tem por hábito de falar imensas coisas que falou ali. O que é muito interessante, eu acho. E trazer assim com a mulher está muito mais à vontade, não sei, eu acho imensa... Há pessoas que trazem o Teixeira dos Santos. Trouxe, não é? Outros não. Outros trazem um amigo. O Relvas trouxe um amigo. Trazem alguém... Falou-se de turismo, Brasil... Não sei, eu gosto. Conversas mais informais. E o que eu acho é que há gente que vai ao jantar e nem dá valor a isso, porque eu vou-lhe explicar só para perceber. Não há mesas de primeira e de segunda. É uma mesa, todos estamos na mesma mesa. É bonito. Percebe? Isso é uma forma de eu estar na vida. E as pessoas tratam-se pelo nome. Veja bem, a dificuldade que é em Portugal de fazer estas duas coisas. Dizer ao hotel que ficamos todos juntos e não mesas 5. Está a ver? É o que fazem os outros. Eu não. Cria-se logo ali uma confusão brutal com portanto, a logística e tratar as pessoas pelo nome, não é? Eu também sou doutor, não ligo nada a isso. É que eu estou à vontade para falar nisso, não é? Desde os 22 anos. Num ambiente mais intimista. Joaquim Jorge, dia 21, então, pelas 21h30, no Hotel Holiday Inn em Vila Nova de Gaia. António Capucho será, então, o convidado deste debate número 80, depois de 8 anos do Clube dos Pensadores. Eu agradeço-lhe a presença aqui, desejo-lhe um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade para falarmos, então, do próximo convidado aqui do Clube dos Pensadores. Obrigado. E nós agora seguimos com um brevíssimo intervalo neste Jornal Regional. Até já.